Meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de trazer para vocês uma palavra da parte de Deus que está no livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 1, que diz: Disse o Senhor a Noé: Entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Meus irmãos, meus amigos, nós estamos vivendo dias difíceis, em que vemos muitas famílias sendo destruídas por todos os lados, assim como uma tempestade que tem, meus irmãos, provocado grandes males para as famílias. E diante desta realidade, nós somos desafiados a buscar em Deus o socorro, porque nunca a família foi tão atacada pelo inimigo como nos dias atuais. As famílias têm sido bombardeadas com armas de grosso calibre por todos os lados. Porém, em meio a todos esses ataques, ela conta com a proteção do Senhor, pois Deus é o mentor, o mantenedor e o preservador da família. O texto que lemos encontra-se em um contexto de caos social, moral e espiritual. O ser humano havia se corrompido ao ponto de se tornar mal todo o desígnio do seu coração. Mas em meio a essa situação caótica, o Senhor manifestou a sua graça. Noé e toda a sua família foram preservados do dilúvio, porque acharam graça diante de Deus. E com base nisso eu quero falar sobre uma família protegida por Deus. Então a família de Noé foi protegida por Deus porque não se corrompeu com o meio. Apesar de viver num contexto de corrupção, Noé e sua família não se corromperam. Eles não eram influenciados pelos maus, nem coniventes com os pecados da sua geração. Noé não se deixou influenciar pelos corruptos. Embora estando no meio deles, Noé não era um deles. Noé ousou ser diferente. E por isso a Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus. E assim como nos dias de Noé, nossas famílias também estão cercadas por todo tipo de corrupção, meus irmãos. Vemos por todos os lados as marcas do pecado destruindo as famílias. Famílias estão sendo destruídas pelos vícios, violência, imoralidade e por tantas outras formas de iniquidade. E se quisermos que nossa família seja preservada, precisamos ter compromisso com a integridade. O valor de uma família, meus irmãos, não está na grandeza do seu patrimônio, nem na nobreza do seu sobrenome, nem no poder que ela exerce, mas no seu compromisso com a integridade. Há muitas famílias se desintegrando porque fizeram do ter o seu principal objetivo. Para ter, muitos não se importam de fazer atos ilícitos. Temos visto famílias do alto escalão sendo envergonhadas publicamente porque se deixaram levar pela corrupção. O grande desafio dos nossos dias, meus irmãos, da família cristã é viver entre os corruptos sem se corromper com eles. Então a palavra de Deus diz em Filipenses 2, 14 e 15: Fazei tudo sem murmuração ou contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Então a sua família foi chamada para resplandecer como um farol no meio desta escuridão. O grande problema dos nossos dias não é a escassez de recursos, mas de famílias íntegras, que tenham compromisso com a verdade. E nós precisamos, meus irmãos, mais do que nunca, ter compromisso com a integridade, mesmo quando todos estão transgredindo. O que deve nortear a nossa família não é o que todo mundo faz, mas a verdade revelada nas Sagradas Escrituras. Então, uma família protegida por Deus, meus irmãos, porque creu na palavra de Deus. A despeito de todas as impossibilidades, Noé creu na palavra de Deus. Numa época em que não chovia, mas uma neblina regava a terra.
Noé creu na realidade do dilúvio. Deus lhe deu a orientação sobre tudo quanto deveria fazer para preservar a sua família. E Noé deu ouvidos à voz de Deus e seguiu à risca as suas instruções. Meus irmãos, nesses dias de tanta confusão, nós precisamos de uma bússola para nortear nossas famílias, a fim de que não venham a se perder nesse labirinto. Nessa época em que tudo é relativo, precisamos de absolutos que possam nos dar firmeza e segurança. E Deus nos deu a sua palavra para guiar nossos passos. Por isso que o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então nós temos essa lâmpada, esta luz divina para nos guiar, para nos direcionar neste mundo de tanta confusão. Então, se nós quisermos que a nossa família seja bem-sucedida neste mundo, nós temos que ter compromisso com as Sagradas Escrituras. Pois o Senhor Deus disse assim a Josué, em Josué 1,8: não cesses de falar deste livro da lei, antes tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E se nós quisermos prosperar, não só no sentido financeiro, material, mas prosperar espiritualmente, ser bem-aventurados, ser bem-sucedidos, assim como Josué, nós temos que ter esse compromisso de fazer segundo tudo quanto está escrito, meus irmãos, na palavra de Deus, porque ela é útil para todas as áreas da nossa vida. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no 2 Timóteo 3, 16 e 17, diz que toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a palavra de Deus é poderosa para aperfeiçoar a nossa vida, a nossa família, nos tornar pessoas melhores. Mas nós precisamos ter esse compromisso de ler, de ouvir e de guardar. Pois o Senhor Jesus disse que são bem-aventurados os que leem, os que ouvem e guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Somente famílias que levam a sério a palavra de Deus serão preservadas do mal. O mal está aí, meus irmãos, por toda parte, se manifestando nas mais diferentes formas. Mas se nós estivermos tendo esse compromisso de guardar a palavra de Deus, assim como a família de Noé, nós seremos guardados do mal. Então é dever dos pais instruir seus filhos na palavra de Deus, pois o Senhor Deus diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão na tua boca e no teu coração, delas falarás a teus filhos, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as inscreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então a nossa casa deve ser um lugar, uma escola, não é? Onde se ensina a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Por isso nós devemos nos apegar com mais firmeza, meus irmãos, às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, meus irmãos, uma família protegida por Deus, porque fez a vontade de Deus. Por crer na palavra de Deus, Noé moldou a sua vida por ela. Ele passou, meus irmãos, muitos anos de sua vida construindo aquela arca, juntamente com seus filhos. Fazer a vontade de Deus nem sempre é fácil. Exige esforço, dedicação, paciência e perseverança. Talvez Noé tenha sido considerado um louco, pelos seus contemporâneos. Certamente ele foi muito ridicularizado por sua geração. Com certeza ele foi motivo de chacota por aqueles ímpios, mas ele não deu ouvidos àquelas vozes, mas somente à voz de Deus. Eu quero dizer para você, você não pode estar dando ouvidos à voz do inimigo, à voz de pessoas perversas, de pessoas que têm uma mente pervertida, mas apenas à voz de Deus que está revelada na sua palavra. Então, meus irmãos,
quando nós decidimos fazer a vontade de Deus, muitas vezes somos motivo de zombaria para os ímpios. Porém, Deus fez distinção entre Noé e a sua geração. O importante, meus irmãos, não é quem somos aos olhos humanos, mas aos olhos divinos. A Bíblia diz que o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Depois de muitos anos de trabalho, finalmente Noé teve a sua fé recompensada. A arca foi construída e a sua família foi salva. Não basta apenas conhecer, é preciso, meus irmãos, minhas irmãs, fazer a vontade de Deus. Há muitos que conhecem, mas não estão dispostos a fazer a vontade de Deus. E o importante não é apenas ouvir, mas é fazer a vontade do Senhor. Porque Jesus Cristo disse que todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica será semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a areia. E veio a chuva, o rio, o vento, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Então a tempestade vem sobre todas as famílias, mas aquelas que estão edificadas na rocha que é a palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus, elas são guardadas, elas permanecem firmes. E aquelas que estão edificadas na areia das ideologias humanas ou até das sugestões satânicas, elas caem por terra. Porque é importante, meus irmãos, guardarmos e praticarmos a palavra de Deus. Então nós devemos ter a mesma atitude do salmista que disse: agrada-me fazer a tua vontade, ó meu Deus, dentro do meu coração está a tua lei. Não basta apenas ter a lei de Deus nas nossas mãos ou na nossa casa, é preciso tê-la no nosso coração. O salmista diz no Salmo 143, versículo 10, ensina-me a fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração, guie-me o teu bom espírito por terreno plano. E nós devemos memorizar esse versículo e recitar todas as manhãs, assim que levantarmos das nossas camas, devemos dizer: Senhor, me ensina a fazer a tua vontade, porque o nosso coração ele é inclinado a fazer o contrário da vontade de Deus. E Jesus diz: aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Então, nós somos da família de Jesus Cristo quando fazemos a sua vontade. Por ter feito a vontade de Deus, Noé se tornou um referencial de fé para todos os crentes em todos os tempos. E nós vemos lá em Hebreus 11, versículo 7, o escritor, após ter apresentado vários homens de Deus que deixaram seu exemplo, ele cita também Noé como um homem que teve fé em Deus, que creu na palavra de Deus e fez a sua vontade. Que nossas famílias também possam se destacar nesta geração como famílias que fazem a vontade de Deus, porque quem honra ao Senhor será honrado por Ele, porque o Senhor Deus diz na sua palavra: ao que me honra, honrarei. Então, se a sua família honrar o Senhor, Deus também vai honrar a sua casa. Meus irmãos, a melhor coisa que nós podemos fazer por nossa família é levá-la para dentro da arca da salvação, assim como fez Noé. Porque a Bíblia diz que os que são de Deus, o maligno não lhes toca. O maligno não tem poder de tocar na alma daqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. O inimigo não pode destruir aqueles que estão abrigados debaixo das asas do Altíssimo, como diz o Salmo 91. Então, meus irmãos, meus amigos, ouvintes, Noé, dizem que ele foi o maior evangelista de todos os tempos. Embora as pessoas da sua geração não tivessem crido na sua pregação, mas ele conseguiu levar toda a sua família para dentro da arca, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. E como é importante isso, levar a nossa família para dentro da arca da salvação, pois Jesus diz: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, e que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua família.
O seu maior patrimônio é a sua família. Então invista na sua família. E assim como Noé, que a sua família também seja protegida por Deus nesses dias maus em que as tempestades assolam e destroem tantas famílias. Que a sua família, assim como a de Noé, seja protegida por Deus de todo o mal que ataca as famílias nos nossos tempos. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, para que estas palavras da parte de Deus permaneçam no nosso coração. Amém.